O impacto da valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde na humanização do SUS. É o que está em debate no programa Espaços de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam dessa conversa Carlos Roberto Soares Freire de Rivoredo, médico pediatra, sanitarista e consultor da PNH. Vanice Silva, mestre em saúde pública, psicóloga sanitarista do Núcleo de Planejamento do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz, e apoiadora institucional. E Kelly Goulart, agente comunitária de saúde. Apesar dos avanços do SUS, desde a sua implantação na Constituição Federal de 1988, muitas vezes as situações do trabalho na saúde pública são extenuantes. Está diante da responsabilidade sobre a vida de outros, emergências, infraestrutura insuficiente, falta de insumos e de profissionais. Às vezes a gente tem burocracias ociosas em determinados serviços, reclamações de usuários, entre tantos outros problemas. E a gente estava falando da questão da formação. É preciso, de algum modo, ter formação e espaços para debater o trabalho, também como formação, para que a gente possa enfrentar com qualidade todos esses problemas que são parte da rotina de qualquer trabalhador e, nesse caso, do trabalhador da saúde. Eu estava fazendo uma distinção no final do segundo bloco entre as formações ditas formais, capacitações, a identificação da necessidade de um curso, de um conhecimento específico, do domínio de uma nova técnica, de uma atualização científica, técnica, o que for, da educação em saúde, da educação permanente em saúde, que tem a ver justamente com colocar o trabalho em discussão e produzir conhecimento e pactuações e consensos ali entre trabalhadores, de trabalhadores com gestores e na relação com os usuários. Então, eu queria que vocês falassem dessa questão do trabalho em relação à formação, tanto essa das relações entre os próprios profissionais, gestores e usuários, e da formação e da capacitação formal. Vanice. Essa questão da capacitação é um pouco o que a gente estava conversando um pouco antes, né? A formação ela é muito diferente da prática que a gente gostaria que se tivesse no Sistema Único de Saúde. E aí, como é que a gente utiliza diferentes espaços de diferentes arranjos para estar fazendo essa capacitação, essa formação desse profissional no dia a dia, no cotidiano do trabalho, assim. A experiência que a gente tem, aí eu vou falar do Instituto Fernandes Figueira, é de utilizar alguns arranjos, os próprios colegiados, como espaço de discussão, de formação no cotidiano, de formação através da nossa experiência, da experimentação que a gente tem com cuidado, com a experimentação que a gente tem no lidar com o paciente. É através desses espaços coletivos que a gente procura estar desenvolvendo ou estar mapeando o que é necessário para a gente estar ali trabalhando, ou para estar acionando algum tipo de capacitação ou algum tipo de formação que a gente não está dando conta naquele momento, assim. E a própria troca da equipe, a própria troca ali dos profissionais já é uma troca que dá um outro lugar, um outro ponto de vista, alguns conhecimentos que um profissional de um lugar não conseguiria estar vendo. E naquela relação ali multiprofissional, interdisciplinar, ele consegue estar absorvendo, estar discutindo, estar trocando e estar se ampliando assim seus horizontes e ampliando com isso também a sua capacidade de intervenção no cuidado. Carlos. Vamos partir de uma determinada realidade, né? De fato, a educação oficial, formal, ela não forma para o SUS, né? Então o SUS tem que assumir esse profissional e redirecionar a sua formação para e construir uma formação para ele, né? Então já é uma tarefa que não seria inicialmente do SUS, né? O SUS teria outras funções. Mas como o que existe é isto, né? As agências formadoras não fazem isso adequadamente. Esse trabalho, né? Algumas experiências bem pontuais que tem esse procedimento, tem essa direção. Sim, no geral não fazem, com raras e honrosas exceções. Com raras e honrosas exceções. Eu vou responder com duas experiências que eu vou tentar falar rapidinho. Uma no Rio Grande do Norte, onde fizemos um curso de formação de apoiadores e continuamos indo nas regiões para estar conversando com eles periodicamente para saber como foi até agora. E eles diziam,
do seu esforço, das suas dificuldades, dos gols que tinham conseguido, enfim. Colocava-se de volta para a realidade aquilo que era conhecimento inicialmente teórico, né? E um outro do tempo que eu estava na universidade e que eu combinava com os alunos residentes de pediatria o seguinte: nós vamos conversar uma vez por semana sobre coisas que não estão no livro de pediatria e que significa se tornar médico. Não, a gente não vira médico por milagre, a gente vira médico apanhando, sofrendo. Então vamos tentar ali no ombro a ombro do cuidado, né? Do cuidado e lidando com, você falou da vida, da saúde, eu vou dizer da morte. Uhum. Nós lidamos com isso, né? E eu conversava com eles uma vez por semana para conversar sobre o que não estava no livro. Eles atendiam na unidade, vinham para mim e eu dizia para eles: olha, como foi a sua atuação e como você sentiu que as pessoas diziam para você, né? Formar significa formar em diversos sentidos da vida, para o sujeito poder trabalhar e dar sentido ao seu trabalho. Caso contrário, ele não vai dar sentido nenhum e ele vai se prender naquilo que o Emerson Meri chama de tecnologia dura, que é a tecnologia de equipamentos. Uhum. Ele vai se apoiar e se ancorar, usar o equipamento como uma muleta para o seu pedidor de exames e prescritor de medicamentos. Exatamente. É isso que eu penso. Kelly, eu queria te ouvir nisso também, mas tem uma pergunta especificamente para você, que eu achei muito boa, da Terezinha, de Belo Horizonte, que diz o seguinte: é pertinente pensar que você, na função de agente comunitária, ao escutar e perceber a demanda de um usuário, possa fazer o encaminhamento para um outro profissional de saúde? Quer dizer, o agente comunitário não necessariamente é um profissional de nível superior, não é proibido que ele seja, mas não é obrigatório que ele seja. Quer dizer, de você tomar aqui uma função de encaminhar, de fazer o encaminhamento profissional de saúde para determinado profissional. Acho que ele precisa de um pediatra, ou de um psicólogo, ou de um fonoaudiólogo, ou... É pertinente que tu tenha essa visão, que tu chegue na tua estratégia de saúde da família e em equipe ou com a tua enfermeira tu coloque a situação. Não é pertinente pela tua falta de capacitação ou da formação que tu diga que ele tem. Tu não pode diagnosticar o que ele tem. Mas com o teu olhar de todo dia, o teu conhecimento, como o Carlos colocou aqui, a experiência tu consegue determinar que aquela pessoa está precisando de determinado atendimento. Então, junto com a tua equipe, com a tua enfermeira, sim, tu alerta e muitas vezes tu consegue levar ao atendimento em tempo hábil. É pertinente, sim. Acho que faz parte do trabalho do agente comunitário de saúde. Ó, tem outra pergunta aqui, que é da Patrícia Silva, lá de Blumenau, que é também da RHS, e ela diz o seguinte: e a saúde do trabalhador? Há espaço para cuidar disso também? Com certeza, esta é uma dimensão da humanização. Como criar espaços de cuidado para isso, para o trabalhador? Como, Carlos? Ó, a gente já tocou nesse assunto, né? A questão do cuidado de si, né? De cuidar de si, evitar o abuso, né? E estar tornando o ambiente um ambiente partilhado, um ambiente onde as pessoas possam estar conversando sobre sobre tudo. Na verdade, o que os funcionários ou os trabalhadores conversam, né, nas unidades é sobre a vida, não só sobre o trabalho. Né? Você vai numa copa, né, as pessoas juntam ali para falar o quê? Para falar do trabalho, mas para falar da vida. Alguém tem um problema com o filho, sei lá o que for. Né? Mas aquilo que você também tinha falado, né? Quer dizer, o trabalhador de saúde trabalha com sofrimento, com a doença e muitas vezes com a morte. Ele precisa ter espaço para poder elaborar e depurar a experiência dolorosa que é viver isso também, né? Exatamente, né? Então, como a gente vive, né, em contato direto com a degradação do corpo, né, com mesmo que seja momentânea, né? Que seja, por exemplo, uma gripe degrada o corpo. Você fica transitoriamente. Transitório, mas está lá, né? A gente vai precisar ter um cuidado conosco, não só do ponto de vista da saúde física, né? Mas do ponto de vista evitar a sobrecarga, que às vezes é muito difícil. Por exemplo, quem trabalha em pronto atendimento vai sofrer isso
Não tem jeito. Está sob estresse permanentemente. Exatamente. Né? Então, a gente vai ter que olhar, assim, por exemplo, mapear os lugares que têm maior risco de doença de trabalhador. O gestor está atento com o seu departamento de gestão de pessoas, está atento ao número de licenças que são solicitadas, porque é o primeiro sinal de que alguma coisa está errada. Né? Os trabalhadores começam a pedir licença, porque estão mal. Né? Porque começa a ficar mal. Então, a gente tem que atentar nos diversos aspectos e nas atividades o que está acontecendo, né? Para poder estar cuidando. Então, eu ouvi recentemente, inclusive, uma declaração do ministro Chioro, ministro da Saúde, a quem o Carlos já tinha feito referência aqui, que foi secretário de Saúde aqui em São Bernardo, aonde estamos gravando, né? Recentemente. E o Chioro dizia, por exemplo, uma coisa... um cuidado que era necessário, ele diz assim, por exemplo, a gente tem transferido e cada vez mais demandado a atenção básica à saúde, porque acreditamos corretamente que 80%, 90% dos agravos à saúde podem ser resolvidos nesse nível, nesse componente da atenção. Só que a gente então vai criando demandas para o profissional da atenção básica e tal, e é preciso cuidar disso, tanto cuidar em ter número de profissionais suficientes, quanto também ter preparação e cuidado com esses profissionais, senão a gente sobrecarrega, né? Estou pegando a atenção básica, usando aqui uma opinião do nosso ministro da Saúde, mas acho que vai na direção do que o Carlos falava, quer dizer, o profissional precisa ser cuidado e a gente precisa calibrar, né, essas possibilidades, tanto de um lado, me parece, quanto de outro, né? Porque, por outro lado, a gente também tem, muitas vezes, e é assim, que muitas vezes essa imagem que a grande mídia faz de um SUS desqualificado é de dizer, tem profissional lá que assina e não vai trabalhar, bate o ponto e não está lá, tem médico que falta no plantão, e a gente sabe que essas coisas até existem, mas que isso não é a regra, né? São acontecimentos dentro da situação, mas que você tem situações dentro do contexto, mas que você tem situações que são muito difíceis, né? O trabalho em saúde, trabalho relacional, um trabalho imaterial, em boa medida, um trabalho de disponibilidade afetiva, mas um trabalho que lida com situações difíceis, de dor, de morte, de doença, de sofrimento, de degradação, muitas vezes, de fragilidade, né? A gente pode imaginar que o SUS tem também como desafio equacionar a questão tanto da qualidade, quanto da quantidade, quanto da formação dos seus profissionais? Não, com certeza. O SUS tem isso como desafio, claramente. A formação já é uma questão aqui que a gente debateu, né? A falta de consonância entre a formação dos profissionais que a gente tem e quais são as propostas que a gente tem, o que a gente está apostando como direcionamento para o fortalecimento do SUS, para um cuidado mais qualificado do usuário, assim, isso é uma questão forte. Eu só queria voltar um pouco no que você estava falando sobre produção de saúde, assim, a gente está falando muito sobre a questão das doenças e tal, mas assim, só enfatizar que esses espaços é que eu trago muito da minha experiência, do que eu estou vivendo nesse momento, desses espaços coletivos, esses espaços de vocalização, como um espaço que produz saúde para o trabalhador. É um espaço eu ouço isso o tempo inteiro no Instituto Fernandes Figueira, como um espaço que produz uma sensação diferente de estar naquele trabalho, produz um sentido diferente de estar naquele espaço, de estar fazendo aquele cuidado. Acho que isso a cogestão é uma diretriz e o que a gente está utilizando ali como arranjo, os colegiados, é um dispositivo extremamente interessante. Porque ao se apropriar do próprio trabalho, gerir seu próprio trabalho, construir seu próprio trabalho, ele pode trabalhar numa outra condição. Isso também é condição de saúde, né? Está implicado naquele processo, para o trabalhador, claro. Te dá uma postura completamente diferente. Você está implicado, aquilo ali importa para você, tem um sentido para você. Isso produz faz diferença, você está em outro lugar. Portanto, exatamente, né? Isso produz saúde, isso produz um lugar completamente diferente para o trabalho na sua existência. Assim, acho que isso aí é um ponto extremamente relevante. Assim, é relevante para a PNH, é muito relevante na minha experiência como trabalhadora do SUS, assim. E Kelly, você concorda com a Vanice? Quer dizer, dá para cuidar do trabalhador, por exemplo, empoderando o trabalhador como protagonista e gestor do seu próprio trabalho? Dá para cuidar do trabalhador e concordo plenamente contigo. Muitas vezes a gente realiza ações que nos satisfazem até mais do que o próprio usuário que a gente proporcionou. Mas eu também acho assim, que além da dificuldade de lidar com a morte, com a degradação,
tem a dificuldade do local inadequado, tem a dificuldade da falta de material, da falta de apoio, tem todas essas dificuldades que muitas vezes vão degradando com a própria saúde do trabalhador por não ser reconhecido. E aí a gente tem questões ainda, né, em relação às carreiras para dentro do SUS, tanto em nível municipal quanto estadual, onde estão mais fortemente os equipamentos de saúde, enfim, né? E quando aí você está alienado do processo, acho que isso tem um agravo, né? Agrava, porque você não tem noção como é que está acontecendo a coisa. Você não faz parte da gestão, acho que tem um agravamento dessa situação, assim. Quando você bota esse sujeito para... Porque além de um trabalho sofrido, alienado, digamos que é uma fábrica de produzir doença, né? Exatamente. Não tem como cuidar de ninguém estando nesse lugar, assim, de sofrimento, né? Tanto que, no caso da medicina, né, as doenças que mais afligem os médicos é o quê? Alcoolismo, infarto agudo do miocárdio, úlcera péptica, as doenças ligadas a fenômenos de natureza emocional. Né? Eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que é importante, que é Carlos, em um segundo, porque o nosso tempo estourou, então ressalte em um segundo. Eu acho que há os dispositivos que a gente pode estar utilizando para isso, para trazer isso de uma maneira mais concreta. Colegiados gestores, exercitar a cogestão, mesas de negociação, assim, sempre procurando incentivar o encontro. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!